Bom dia, pessoal. Eu sou o Eduardo, do canal Pai Sol, é uma rede de apoio a pais solteiros. E eu estou aqui hoje no escritório da AMK Advogados com o Dr. Fabiano, onde a gente vai tirar aqui uma série de dúvidas para pais que estão se separando ou vão se separar, ou mesmo que já estão separados, e tem dúvidas sobre processo jurídico de separação, guarda dos filhos, pagamento de pensão, etc. Tá? Esse programa vai ser dividido em 3 blocos, onde a primeira parte que vai ser exibida agora é sobre a guarda dos filhos, a segunda parte sobre o processo de separação e guarda também, mais algumas coisas, e no terceiro sobre pensão e direitos e deveres de cada um no processo, direitos e deveres do casal um com o outro e com os filhos também, tá certo? Bom dia, Fabiano. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e do escritório aqui para a gente começar. Então, tá bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, muito honroso da minha parte estar aqui participando, até porque eu e o Eduardo, além de ter sido meu cliente, é meu primo, um irmão, né? E eu sou um entusiasta aí desse trabalho que ele está desenvolvendo, com muito orgulho desse trabalho que ele tem feito, até por ter acompanhado todo esse processo, toda essa mudança na vida dele e o fato dele decidir estar transmitindo isso para mais pessoas, que é o mais importante, a gente tentar levar um pouquinho do nosso conhecimento para qualquer pessoa que possa servir de ajuda. Bom, eu sou advogado, né, sócio aqui do escritório AMK Advogados, e um dos braços aqui do nosso escritório é o ramo de família, do qual eu sou especializado e um amante dessa área do direito também. Tá certo. Podemos começar? Podemos, claro. Então vamos lá, galera. A gente vai falar hoje sobre a guarda dos filhos, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho aqui é: por que a mãe sempre tem preferência da guarda dos filhos? Seria isso justo? Na realidade não existe uma preferência, né? O que acontece hoje em dia é que muitos pais também não têm interesse eles mesmos de cuidar dos filhos. A lei não faz diferença entre pai e mãe, entre homem e mulher, ou sejam pais do mesmo sexo, que hoje é muito comum também a adoção de crianças por pais homoafetivos, né? E a lei não poderia fazer e não faz nenhum tipo de distinção. O que há, no caso hoje, é um conceito social de que a criança sempre está melhor parada, melhor guardada, melhor cuidada quando está com as mães, né? Isso que é um paradigma que você, inclusive, está tentando quebrar. São poucos os casos de pais que queiram a guarda dos filhos, né? O pai, geralmente, ele exerce muito mais a função de visitador e pagador de pensão do que a função mesmo de cuidar e zelar do filho todos os dias. É muito raro que o pai queira. Então, não há uma preferência. O que há, sim, é uma situação social do mundo que nós vivemos hoje, principalmente aqui no Brasil, e que a mulher é que deve ficar dessa incumbência de cuidar dos filhos, né? Então é mais uma questão cultural do que jurídica. Muito mais cultural do que jurídica. A lei não faz nenhum tipo de preferência, embora, né, como eu disse, os pais também não queiram e os juízes também. No caso, o juiz ele nunca atua sozinho no processo de família. Ele atua sempre com o Ministério Público auxiliando, opinando nas decisões dele. E quando precisa, ele tem uma equipe multidisciplinar, né, de psicólogos, enfim, de várias outras assistentes sociais ao redor dele, que vão dando os pareceres e sempre quem decide é o juiz, mas sempre alicerçado nesses pareceres que chegam à mão dele. E aí é o estudo social que prevalece, né? A criança vai ser avaliada, estudada, e o ambiente onde ela vai morar que é o mais importante. Ou seja, pode ser o ambiente do pai, acho que o ambiente da mãe. Eu estou até adiantando e respondendo um pouco as outras perguntas, mas vamos por partes, né? Beleza. Então, quais são os principais fatores que decidem a quem pertencerá a guarda dos filhos? Bom, vamos lá. A guarda hoje, a lei trouxe uma novidade, né? Já não é tão nova assim, que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, os deveres e obrigações, elas têm que ser, como o próprio nome diz, compartilhadas entre os pais. Não necessariamente essa criança deverá morar com os dois. O que existe hoje é a guarda compartilhada com a fixação da residência da criança em uma residência ou a outra. Pode ser do pai ou da mãe, dependendo da rotina da criança, né? Onde que ela vai morar, onde que ela vai estudar, se é próximo, se a separação do casal, se houve separação, porque às vezes já é um casal que nem conviveu, né? Se essa
vivência entre o casal e a criança se torna harmoniosa. Né? Essa é a regra é a guarda compartilhada. Quem vai decidir, como disse também, é sempre o juiz, aconselhado pelos auxiliares que ele tem, mas o que vai prevalecer é a melhor condição para a criança. Nunca é o melhor pai ou a melhor mãe, ou no sentido financeiro e material. Né? É feito um estudo psicológico, social, e aí, com isso, com base nesse estudo, o juiz vai decidir quem que é o melhor guardião para aquela criança, né? O pai ou a mãe. Isso, hoje, como eu disse, é muito mais frequente ficar com a mãe, mas nada impede que seja com o pai. O que os pais podem fazer para melhorar suas chances para obter a guarda dos filhos? Vamos supor que os dois queiram a guarda dos filhos e tanto o pai quanto a mãe. O que ele pode fazer para melhorar as probabilidades de um deles pegar a guarda? Bom, como a gente falou, a questão social interfere muito, né? O juiz ele é um servidor público, um representante da justiça, um representante do Estado, mas ele é um ser humano. Como nós, ele tem as concepções ideológicas, pessoais dele e culturais. Então, hoje, realmente, há a prevalecência que a mulher seja sempre a guardiã. Mas isso não é a regra, não é o necessário, como a gente já tem comentado. O que a pessoa tem que fazer, primeira coisa, é demonstrar o interesse. Muitos homens não demonstram interesse. Infelizmente, não. Outra coisa é criar condições para que essa criança seja bem cuidada, né? Porque geralmente um pai, ou ele vai morar com os pais dele, ou vai morar sozinho, ou vai morar com os amigos. E tem que ter um lar que essa criança desenvolva, né? Isso não quer dizer que ele pode até morar com outros amigos, tal, mas diz que seja um lar onde traga um seio familiar, um ambiente propício. Né? Então, ou seja, tem que ter boas condições, eu digo assim, financeiras, mas não quer dizer que a pessoa tem que ser rica, não é isso. Ela tem que ter o básico para criar aquela criança, né? Isso pode ser uma pessoa de classe social baixa como alta, né? Obviamente que quem tem mais dinheiro tem mais condições, mas nem sempre o pai que tem mais dinheiro do que a mãe vai ter mais condições de criar o seu filho, porque é o ambiente que conta, não só material, mas psicológico. A afinidade dos filhos mais com um ou com outro conta também? Conta, mas isso depende da idade da criança, né? Os juízes costumam não ouvir as crianças que têm... Em regra não há uma idade específica, mas geralmente com 10 anos de idade o juiz já costuma ouvir o desejo da criança. Mas esse desejo que a criança tem, muitas vezes o juiz não ouça em audiência, porque uma audiência para uma criança é um ato que pode trazer algum tipo de sequela, porque ele ali, na frente de um juiz, ele tem medo, é uma situação diferente para ele tem que ir ali na frente dos pais dele e falar assim, eu quero ficar com meu pai, eu quero ficar com a minha mãe. Se sente pressionado. Se sente pressionado, e isso pode causar algum tipo de trauma para a criança. Então isso é evitável. Mas a criança responde a esse tipo de informação quando ela é consultada, né, é analisada pela equipe multidisciplinar. Ela vai ser ouvida pela assistente social, ela vai ser ouvida pela psicóloga, pelo psicólogo que seja, e aí vai sair um parecer com a vontade da criança, e o juiz certamente leva isso em consideração também. Certo, isso é importante. Ok. A quarta pergunta é, o que é a guarda compartilhada? Bom, guarda compartilhada é um modelo que veio para o Brasil importado dos Estados Unidos, né? É importante sempre dizer que assim, o Estado ele interfere na nossa vida, ele regula através de leis, né? Mas o ideal seria que todos os pais se entendessem e não precisassem levar as suas questões à justiça. Isso em tudo na vida, não só, mas na área da família mais ainda. Mas as pessoas entram em conflito e estão o judiciário ali para resolver, né? A guarda compartilhada é um modelo muito bonito de se ver no papel, mas na prática é muito difícil de ser adotada. Ela é regra agora no Brasil. A guarda compartilhada ela só não é fixada quando existe algum problema de convivência com os pais, né? Porque tem que ser uma convivência harmoniosa para essa guarda ser compartilhada. Sim, no mínimo, um pouco de harmonia tem que haver. E, geralmente, no momento da separação, não existe esse conceito, essa possibilidade de acordo, de harmonia do casal. Sempre tem aquele resquício da separação, do momento difícil, conturbado, que os pais estão vivendo, financeiro, emocional.
E então eles acabam pensando em si próprios e usando os filhos para barganha nessa negociação de quem vai ficar com o cal bem, essas coisas, que acabam interferindo. Mas a guarda compartilhada, ela foi criada justamente para isso, porque é um direito da criança e não dos pais, né? É sempre importante deixar isso muito claro, no direito de família, o que prevalece é sempre o direito da criança, acima dos pais, de conviver com os dois. Né? Então é importante que a criança não perca esse contato, tanto com o pai quanto com a mãe. E a guarda compartilhada, se fosse, no mundo real, fosse possível implantá-la com precisão, ela seria aquela que se os pais decidiriam, segunda, terça e quarta vai dormir na casa de um, na terça e na quinta, e a gente vai revezando, o outro leva para a escola, o outro busca, seria uma engrenagem, né? E a criança poderia circular entre as casas dos dois como fosse uma casa só. Mas isso é muito difícil fisicamente, os pais moram longe, trabalham longe, têm horários diferentes e tal. Então, o que acaba acontecendo é a guarda compartilhada com fixação de residência na casa do pai ou da mãe. Porque o conceito de guarda não é só de moradia. Né? O conceito de guarda ele é muito maior. O conceito de guarda, ele quer dizer que você toma decisões das crianças. Você vai decidir que escola que vai estudar, ou seja, a decisão é conjunta. Qual médico que você vai passar, se vai fazer cirurgia Y, se não vai, ouvindo logo o médico da criança, a segunda opinião. Você tem um poder familiar sobre o seu filho. Né? Quando você perde a guarda, o pai, geralmente, a guarda fica com a mãe, o pai não tem o direito de opinar. Ele só tem o direito de visitar. Ele não é mais o guardião, ele perdeu o poder familiar. E é isso que o Estado não quer. O Estado quer manter os dois guardiões, os dois genitores, guardiões daquela criança. É isso. Certo. Eu dei a sorte de conseguir isso, mas eu entendo que é mais difícil, muito difícil. E o Eduardo foi meu cliente aqui no escritório, a gente tem um processo dele, a gente acompanhou do início ao fim, e é uma exceção, né? São pouquíssimos os casos que a gente vê na prática dos pais que querem a guarda da criança exclusiva. Geralmente é ou guarda unilateral da mãe e o pai exerce visita, ou é a compartilhada mesmo. Né? No caso, a sua é compartilhada, mas na prática acaba sendo uma guarda exclusiva praticamente. Né? Porque vocês estão comigo, né? Mas mesmo assim é compartilhada. Né? Não, a guarda em si é compartilhada, mas eles têm residência na sua casa. Né? É o que acaba acontecendo na maioria dos casos. Certo. Então vamos aqui para a quinta pergunta, que é com quem os filhos devem morar no caso de uma guarda compartilhada? Eu acho que você já respondeu isso. Já respondi, exatamente isso. O ideal seja que viva na casa dos dois. O ideal seria, no mundo americano, muito distante do nosso, norte-americano, o que acontece é o seguinte: os pais moravam numa residência, se resolveram se separar, e as crianças continuam morando lá e os pais saem. E as crianças ficam lá um dia com cada um. E é o pai que vai para lá. Entendi. É um outro modelo. É um outro modelo, a gente está muito distante disso, mas seria ideal, porque a criança não sai do seu ambiente. Sim, são os pais que ficam revezando. Boa. Isso seria ideal, mas muito distante da gente, da nossa realidade. Beleza. Então vamos agora para a sexta, que é o que fazer no caso de tanto o pai quanto a mãe querer ficar com a guarda dos filhos. No caso que não tem acordo de guarda compartilhada. Não tem jeito, vai ter que ser a solução do litígio. Né? O litígio, como eu disse, ele é sempre o último caso. O ideal seria que todos os pais conversassem e chegassem a um acordo. Mas, infelizmente, como a gente acabou de comentar, no momento da separação, isso acaba não prevalecendo e tem que litigar, né? Transformar em litigioso esse processo, não tem outra solução. Geralmente tem muito conflito, muita briga e mágoas. E aí isso atrapalha, vira aquele cabo de força e a criança no meio perdida na disputa dos pais. Aí não tem jeito, tá? Aí tem que se judicializar e o juiz é que vai decidir, analisando caso a caso. Aí no caso, cada um procura o seu advogado e... Exatamente, quando há litígio não tem condições de que seja um advogado só. Quando o divórcio e todas as questões de família são amigáveis, aí pode ser apenas um advogado, mas em caso de litígio não tem condições de ser um advogado só, porque tem confusão de interesses. Né? Se o advogado
é do casal e eles estão brigando, não tem como ele defender os dois. Concordo. Não tem condição alguma. Tá certo. Em quais casos um pai ou mãe pode perder a guarda? A perda da guarda, ela é uma situação muito extrema. Né? Ninguém perde a guarda de uma criança por besteira. Ela tem que realmente fazer muito por merecer. O que leva, geralmente, à perda da guarda é maus tratos ou abandono afetivo ou material. Abandono material é você deixar de prestar comida, alimentos, necessidades materiais do seu filho. E maus tratos. Né? Esses casos, ou no caso de pai ou mãe que tem problemas com polícia, né? E aí não tem outra solução. Os pais são detidos e aí acabam perdendo também o poder familiar. Mas é extremo mesmo, é um caso muito extremo. Né? E todos esses casos dependem de prova, dependem de perícia psicológica, psiquiátrica, né? E isso também demora um tempo. É um processo que ele é mais célere, por causa da necessidade, urgência da criança. Há intervenção sempre, como eu disse, do Ministério Público. Nesse caso tem também o Conselho Tutelar, que geralmente é o primeiro órgão que vai atuar, porque ele recebe denúncia, ou do pai, ou da mãe, ou do vô, da avó, dos familiares próximos, ou mesmo dos vizinhos, que acabam sendo testemunhas desses maus tratos que acabam acontecendo. Mas é uma situação muito extrema, realmente, né? Só em casos muito graves. Não vai ser porque a pessoa está desempregada, porque ela tem pouco dinheiro, menor condições do que o pai que vai fazer ela só por isso perder a guarda. Certo. Tá claro. Agora a gente vai para a oitava pergunta, que é: e no triste caso, né, que aí seria um caso realmente muito triste, nem o pai e nem a mãe quer ficar com os filhos, cada um quer cuidar da sua vida, às vezes tem que trabalhar jornadas muito extensas ou quer terminar a faculdade, e fala, não, prefiro que fique com você, o outro, não, fica com você, aí é também uma situação muito difícil de ver, mas também não é assim tão rara, né? Infelizmente, hoje em dia, cada vez mais a gente se depara com a situação. Antes, toda a separação, praticamente, a guarda ficava com a mãe, isso foi mudando, e hoje se percebe que a mãe também já está um pouco mais distante dessa realidade, né? Ela também quer tocar a vida dela independente. Mas é que as pessoas esquecem que elas são pais, né? Têm os filhos e tem que tocar a vida de uma maneira conciliar tudo. Neste caso, muito raro também de acontecer, é o juiz dar a guarda para um parente mais próximo que também deseja essa guarda, porque ela não pode ser imposta. Né? Simplesmente, quem tem o dever de guardar e cuidar dos filhos são os pais. Depois disso se estende aos avós. Né? Mas primeiro é a obrigação dos pais. Depois tios, parentes mais próximos, e último irmãos mais velhos, irmãos mais velhos também, desde que tenham maioridade e sejam também independentes, né? E, enfim, em último caso, o conselho tutelar atua e a criança vai para um abrigo, né? Um orfanato, um órgão. Mas é difícil isso acontecer por abandono assim, dos pais, né? Dos ambos. Mas acho que você já até respondeu a última pergunta, que é mais ou menos relacionada a isso aí. Qual que é a última pergunta? A gente vai chegar lá. Não, tá bom. A gente está no oitavo, são 10. Tem mais uma só. Então a nona pergunta é: em caso de impossibilidade do detentor da guarda de cuidar dos filhos, vamos supor em caso de doença muito grave ou morte, etc., né? Em caso de quem tem a guarda do filho não puder mais cuidar, com quem deve ficar? Quem deve assumir a responsabilidade? Então, é mais ou menos igual a outra questão. Sempre, se é o pai que faleceu, a mãe. Se é a mãe que faleceu, o pai. Se esse não tem condições, a gente vai de novo para essa linha. São os avós, são os tios, são os irmãos, são os primos. Né? Mas há que também que se levar em conta que se essas pessoas têm condições de ter a guarda. Né? Às vezes são pessoas muito idosas, também carentes materialmente. Né? Então tudo isso é levado em conta. Sempre que possível, a criança fica no seio familiar. Sempre. A preferência é sempre da família. Em últimos casos, aí vai para a adoção. Né? Mas esses casos são muito extremos. A adoção geralmente acontece quando o abandono é difícil ter o abandono já depois de um tempo, né? Na criança maior. Isso acontece quando logo que nasce, geralmente. Mas acontece, né? Infelizmente por questões
sociais, financeiras, pais que estão, por exemplo, no mundo das drogas, na Cracolândia, não têm a menor consciência do que estão fazendo e acabam abandonando os seus filhos. E esses filhos são levados para os abrigos, né, e lá entra em contato com os parentes. Se os parentes tiverem condições, vão ser os guardiões deles. Geralmente se entrega por guarda provisória, até que se faça esse estudo, né, a criança ser retirada totalmente do seio familiar é o último caso. Não tem mais o que fazer, aí realmente a criança vai ser abrigada. Fora isso, dentro dessa linha, se tiver condições, alguém vai ficar com essa guarda provisória até que haja todo o processo e a guarda seja definitiva por algum parente mais próximo, que tenha maior afinidade e maior condições de cuidar. Certo. E a 10ª pergunta, acho que já foi respondida, além do pai e mãe, quem mais pode ser o guardião dos filhos? Irmãos mais velhos ou avós, parentes próximos? Às vezes pode ser até o padrasto, no caso se for um falecimento, a criança tem um padrasto que já convive com eles muitos anos, e às vezes já tem a afinidade até maior que com o próprio pai biológico, ou a mãe biológica, dependendo do caso. Né? A gente está aqui realmente falando de quebra de paradigmas, tem que parar de falar que é só a mãe que foi com a mãe. Né? E esse pode ser também o caso, se a criança tem essa afinidade, seja o desejo desse padrasto, né? Também pode permanecer, ficar com ele também, não tem nenhum impedimento. Desde que seja a melhor condição sempre, como eu disse, para a criança. Sim, se for o maior bem-estar sempre é a criança. Ok, tá certo. E, então tá, eu posso fazer uma pergunta bônus? Pode, claro. Que surgiu quando eu estava vindo para cá, não está no roteiro, mas é uma pergunta pertinente aí. Vamos ver se você responder, porque essas aqui eu estudei, né? Pegadinha do Faustão. Por exemplo, infelizmente tem muitos casos, né, de pessoas muito jovens sendo pais, muitos menores de idade. Então você vê garotos e garotas de 15, 16, 17 anos tendo filhos. E nem sempre dá para casar, dá para morar junto, às vezes não tem condições. Né? As leis se aplicam para menores de idade da mesma forma do que para quem já tem mais de 18 anos? No caso, depende muito dessa idade. Né? Se for acima de 16 anos, a lei também se aplica, eles são relativamente capazes, né, ou incapazes, mas dependendo da situação, até por questão de ter um filho, eles podem ser emancipados. Né? O casamento, nessa idade, ele emancipa. Legalmente, a pessoa já passa a ser maior de idade. Mas, como você falou, nos casos que os adolescentes não se casam, né, a lei pode ser aplicada a eles também. Mas, né, depende da maturidade desses adolescentes. Né? Mas eles já são responsáveis pelos filhos. Responsáveis pelos filhos também. Embora nesses casos, geralmente, recaia sobre os avós, né? Toda a obrigação. Sim, sobra para os avós, né? Sobra até hoje, né? A gente com 40 e poucos anos. Né? Pois é. Falando, pega 41 e pouco. Acaba sobrando um pouquinho para os avós sempre, né? Os avós têm participação hoje, quando não até maior do que os pais na criação, né? Verdade. Principalmente na nossa geração. E ainda tem os pais que não trabalhavam, os avós que já estavam aposentados há muito tempo, hoje trabalham muito mais, né? Mas a nossa geração ainda conseguiu aproveitar um pouquinho mais deles e a gente conta com a ajuda deles sempre. Beleza. Então tá bom. Quero agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos aqui para o próximo bloco, daqui a pouco. Pessoal, eu vou deixar nos comentários as informações aqui da AMK Advogados, vou deixar contato, site. E gostaria de pedir aí para você que achou esse conteúdo importante, achou relevante, ou acha que pode ser interessante para alguém que você conheça, dá uma força aí pro canal, se inscreve no canal, curte, compartilha com o pessoal aí, para que a gente possa se incentivar a produzir mais conteúdo para vocês aí, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até mais.